Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? O que aconteceu? Vocês não estão com força nem de responder se está tudo bem, nem o boa tarde. Ah, obrigado. Gostaram da prova de sexta? Tá meio dividido, vi gente que gostou e gente que não gostou. Prova de sexta, eu acho que estava uma prova interessante, uma prova legal. Eu resolvi colocar naquela prova linearização. Aquela questão da linearização, dos dois tipos de prova eu fiz em sala. Era linearizar o log natural em torno de 1 e a exponencial em torno do 0. Nós fizemos em sala. Inclusive, eu acho que tinha uma na lista de exercícios também da log natural, se eu não me engano. A questão de taxas relacionadas, eu tirei do Stuart. Alguém chegou a ver aquela questão no livro do Stuart? Vocês não pegam o livro-texto, não, gente, para estudar? A gente tem que pegar o livro-texto. Muitas questões a gente tira de lá. Tá bom? Tirei do Stuart e a gente resolveu questões de taxas relacionadas. Era um retângulo, salvo engano, não era? Aí eu dava a taxa do comprimento e da largura e pedia a taxa da área. A área é comprimento vezes largura, né? Se eu chamar o comprimento de x e a largura de y, a área é x vezes y. Então era só derivar usando a regra do produto, né? E a última que parecia mais bonitinha, eu coloquei um contextozinho ali, né, para ficar mais divertido e tal, mas era simplesmente uma derivação implícita, tá bom? Se der tempo, no final da aula eu posso resolver, que o rapaz pediu aqui para resolver uma, eu posso resolver uma delas, tá? Se der tempo, ou então depois da aula eu faço para ti, e para quem mais quiser. Mas era uma derivação implícita, encontrar a reta tangente ao gráfico de uma função dada implicitamente. Fizemos também, então eu acho que estava bem direcionada. Eu espero que vocês tenham se saído bem, estou acreditando nisso. E entramos numa nova semana. Essa semana a gente vai começar a falar sobre como que o que a derivada pode falar a respeito das funções, a respeito de funções, né? Comportamento de funções, sobretudo pontos de máximo, pontos de mínimo. Mais à frente a gente vai falar também de pontos de inflexão, construção de gráfico de funções, tudo estudando a derivada da função original, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre extremos absolutos e relativos, que é pontos de máximos e mínimos locais e globais, e o método do intervalo fechado, que é para a gente determinar pontos de máximos e mínimos absolutos de funções definidas em intervalos fechados, tá? A gente vai falar sobre isso. E na aula que vem a gente vai falar de na aula de quarta, a gente vai falar de dois teoremas importantes, que é o teorema de Rule e o teorema do valor médio, tá? Então, essas duas aulas, diferentemente da semana passada, da última prova, que nós tivemos 2 semanas direcionando a prova, né? Essa semana vai ser somente essas 2 aulas de hoje e de quarta-feira. Tá bom? Avisos. Requerimento de segunda chamada da prova de sexta até amanhã, quarta-feira, né? Até amanhã. E as listas de exercícios, como a gente avisou na aula anterior, elas começarão a ser disponibilizadas às sextas-feiras. Tá bom? Não é amanhã? Não, amanhã é terça, né? É até quarta, desculpa. Até quarta requerimento de segunda chamada. Tá bom? As listas de exercícios começarão a ser disponibilizadas na segunda e entregues na outra segunda. Então hoje, se já não tiver liberada a lista, daqui para 6 horas ela vai ser liberada. Tá bom? Tentem resolver a lista, porque a gente elabora a prova também baseado nas listas, né? Então tem muita coisa, tem as listas, tem o livro-texto, tem as notas de aula, vez ou outra a gente tira uma coisinha das próprias notas de aula, tá? Então prestem bem atenção, prestem bastante atenção nas aulas, perguntem, tirem dúvidas, porque se você parar para analisar as nossas provas, basicamente a gente resolve as provas nas aulas. Então, se você analisar bem, prestar atenção, tentar refazer os exemplos que a gente faz aqui na aula, pode ter certeza que você vai sair bem na prova, mas tem que manter o foco, tá? Tem que dar um gásinho aí. Então, a aula de hoje é muito importante porque a gente
é o passo inicial para a gente começar a falar sobre comportamentos gráficos de funções, tá? Hoje a gente vai estudar máximos e mínimos de funções a partir do conceito de derivada, tá? Então vamos lá, nossa 16ª aula. Vamos falar de extremos relativos e absolutos e o método do intervalo fechado. Então vamos começar com essa definição. Com essa definição aí. Seja uma função f. Esse df é o domínio da f em R. E considere um ponto C dessa função. Ponto C no domínio dessa função. Tá? Então, nós temos duas coisas. A gente vai dizer que f de C, ou seja, o valor da função no ponto C é o valor máximo. É o valor máximo de f. Se f de C for maior ou igual que f de x, para todo x no domínio da f. Aí também a gente vai dizer que f de C é o valor mínimo de f se a f de C for menor ou igual que f de x para todo x em seu domínio. Tá? Então, essas são as definições de valor máximo e valor mínimo de uma função. O próprio nome já é autoexplicativo, né? O valor máximo que uma função assume é o maior valor dela para qualquer ponto pertencente ao seu domínio. Então, qualquer ponto que você tomar do domínio de uma função, se ela tem um determinado valor máximo, as imagens dos outros pontos não vão superar esse valor máximo. Então, graficamente, o que acontece é isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho o gráfico de uma função mais ou menos desse jeito. Isso aqui é a função f. Tá? Então, está aqui o ponto C e está aqui o f, a f do ponto C. Então, a gente diz que esse f de C é o valor máximo dessa função f se, para qualquer outro valor que eu tomar no domínio dessa função, as imagens desses valores não superam o f de C. É como se você passasse uma barreira aqui assim, ó, e falasse assim, olha, o gráfico dessa função não pode passar essa reta. Ele tem que ficar todo a partir dessa reta para baixo. Então, a gente vai dizer que esse f de C, ele é o valor máximo, da função f. Alguma dúvida? Tudo bem? E se a função f assume seu valor máximo no ponto C, a gente diz que o ponto C é ponto de máximo da função f. Tá bom? Então, a gente diz que esse camarada aqui é o ponto de máximo de f. E aí isso depende muito de definição, as definições que os livros utilizam. Porque alguns livros consideram esse cara aqui, esse para-ordenado, né, P, F de C, aliás, F de C, como o ponto de máximo, mas é a mesma coisa, tá? Quando eu digo que C é o ponto de máximo da função f, eu estou dizendo que é no valor da imagem da função aplicada no ponto C que ela assume seu valor máximo, tá bom? Então, f de C é o valor máximo e C é o ponto de máximo da função. Tudo bem? Então, a função não supera esse valor. E, analogamente, eu posso definir valor mínimo. Tá? O valor mínimo é o menor dos valores que a função assume. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse gráfico,
Vamos supor que o gráfico da função faça isso aqui, ó. Não vou colocar no 0, deixa eu... Tá? Vamos pegar esse gráfico aqui, função f. Então aqui está o c, aqui está o f de c. E é como se eu passasse uma reta aqui, ó, e dissesse assim, olha, o gráfico dessa função não pode vir para baixo dessa reta. Então esse ponto aqui é o ponto que a gente chama de ponto de mínimo da função f. E o f de c, está aqui o ponto c, é o valor mínimo da função f. Então, qualquer outro ponto do domínio dela que eu tomar, a imagem desses pontos estarão pelo menos acima dessa reta aqui. Nunca abaixo dessa reta. Se esse ponto for ponto de mínimo. Alguma dúvida? Então, essa é a definição de valor máximo e valor mínimo de uma função, que a gente também vai falar, vai dizer que esse ponto aqui é o ponto de máximo absoluto, ou o ponto de máximo global da função. Tá? Porque não tem ninguém mais além dele. De máximo absoluto ou de mínimo absoluto. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: uma função, ela pode ter mais de um ponto sendo máximo absoluto ou mínimo absoluto? Sim ou não? Sim ou não? Ela pode ter mais de um ponto nos quais o valor dessa função se torna máximo ou mínimo absoluto? Ela pode ter mais de um ponto máximo ou mínimo absoluto? Pode. Um exemplo. Seno. Função seno. A função seno, o gráfico dela é assim, ó. O gráfico da função seno é assim, ó. Tá? Ele vem embora para cá. Então, aqui ela tem um ponto 1, que é o ponto, esse ponto aqui, que é o π sobre 2 e 1, é um ponto de máximo da função, só que a função seno, ela é uma função cíclica, uma função circular, então ela vai se repetindo. Então, mais aqui assim, porque o gráfico desenhei bem espaçado, mas mais aqui assim, eu tenho outro ponto que a imagem vai ser 1 também. Aqui, olha, eu tenho esse ponto que a imagem aqui vai ser menos 1, e aqui a imagem também vai ser menos 1. Então, nesses dois pontos, eles são ambos pontos de mínimo da função. Na verdade, a função seno, ela tem infinitos pontos de máximo e infinitos pontos de mínimo. Tudo bem? Então, pode ser que eu tenha funções que possuem mais de um ponto de máximo e mais de um ponto de mínimo em seu domínio. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo não significa que esse ponto vai ser único. Pode ser que eu tenha mais de um. Só que o valor que a função assume é único. A função seno, ela assume o valor 1 em infinitos pontos. Então, eu tenho infinitos pontos de máximo. Mas o valor da função é somente 1. O valor máximo da função é somente 1. Ele é único. E o valor mínimo também. Alguma dúvida? Então, essa definição é super importante. Você tem que entender, de fato, o que é um ponto de máximo ou o valor máximo de uma função. Alguma dúvida? Então, vou passar, tá? E aí, como eu falei para vocês, o número C é chamado de máximo ou mínimo absoluto de f em seu domínio. Lembrando que eu estou falando de valor máximo ou mínimo absolutos. É o maioral de todos ou o menor de todos. Tudo bem? Olha esse exemplo. Esse gráfico aí. Deixa eu desenhar ele aqui.
Tá? Então eu tenho aqui o ponto C. E aqui a imagem do ponto C, que é a f de C. Aqui eu tenho o ponto D. E aqui eu tenho a imagem do ponto D, que é f de D. Tá bom? Então, nesse caso, eu digo que a f de C, a imagem da função no ponto C, é o valor máximo absoluto de f. Tá? E eu digo que a imagem da função f no ponto D, a f de D, o valor f de t é o valor mínimo absoluto da função f. Tá? Então, é no ponto C que a função f assume seu maior valor e é no ponto D que a função f assume o seu menor valor. Lembrando que essa função aqui, ela se aproxima tanto aqui por cima quanto por baixo do eixo x, ela se aproxima cada vez mais do eixo x, ou seja, os valores dessa função, quando eu calculo o limite quando x tende a mais ou a menos infinito, o valor dessa função vai se aproximar de zero. Esses limites são iguais a zero, eles tendem a zero. Só que ela nunca assume o valor zero. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá bom. E aí nós definimos o que é valor máximo e valor mínimo absolutos de uma função. E agora nós vamos definir o que é o valor máximo e mínimo locais de uma função. Observa que quando nós estamos falando de valores máximos e mínimos absolutos ou globais, nós estamos falando em relação a todo o domínio da função. Então, qualquer ponto do domínio da função, a imagem de quaisquer desses pontos, nunca vai superar o valor máximo, nem para cima, nem o valor mínimo para baixo. Tudo bem? Agora nós estamos falando, vamos definir, mostra lá para a gente, valor máximo e mínimo local. Local, tá? Então, f de C é o valor máximo local de f se f de C for maior ou igual que f de x para x próximo de C. Então eu vou dizer que uma função f possui valor máximo local no ponto C se o valor f de C for maior ou igual que f de x para todo x próximo de C, ou seja, numa vizinhança do ponto C. Então, se eu tiver um gráfico assim, por exemplo, olha só. Esse para máximo, tá? Analogamente para o mínimo. Então, se eu tiver um gráfico assim, por exemplo, está aqui o ponto A, está aqui o ponto B, está aqui o ponto C e está aqui o ponto D. Tá? Bem aqui é A, então aqui é o F de A. Aqui é B, então aqui é o F de B. Aqui é C, então bem aqui é o F de C. E aqui é D, então aqui é o F. Deixa eu baixar aqui esse F de A. Aqui é o F de D. Então, olha só. Quero falar agora a respeito de valores máximos e mínimos locais. A definição para mínimo... Bota lá de novo para a gente a definição de mínimo. O valor
f de c é o valor mínimo local de f se f de c for menor ou igual que f de x quando x está próximo de c. Então, ele vai ser o máximo local quando f de c for maior ou igual que f de x, para x próximo de c. E f de c vai ser o valor mínimo local quando f de c é menor ou igual que f de x para qualquer x próximo de c. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte. Olha para o gráfico dessa função. Vamos começar pelo ponto A. Esse ponto A, ele é ponto de quê? Máximo ou mínimo? Mínimo. É mínimo global, sim ou não? Sim. Ele é o menor valor que a função assume. Tudo bem? Não tem nenhum outro valor abaixo dele. Então, a gente diz que f de A é o valor mínimo global ou absoluto da função. Tudo bem? E, portanto, a gente diz que o ponto A, o A é ponto de mínimo absoluto da função. Tá claro? Agora, o f de B. F de B é o valor máximo ou mínimo da função? Máximo. Global, sim ou não? Sim, global. Não tem nenhum valor tal que a imagem desse valor seja... Não tem nenhum valor da função f que supere esse valor f de B. Tá bom? Então, esse f de B é o valor máximo global ou absoluto da função f. Tá? Deixa eu apagar aqui. Agora, olha bem para os pontos C e D. Olha bem para os pontos C e D. O ponto C, ou o valor f de C, f de C, ele é um valor máximo ou mínimo? Máximo ou mínimo? Ele é mínimo, mas ele é global? Não, porque o global é esse, vocês me falaram. Mas se eu olhar próximo do ponto C, imagina que a gente dá um zoom só nessa parte. Próximo do ponto C, qualquer valor que eu tome aqui nesse intervalinho, o f de C é o menor deles. Concorda ou não? Então, a gente vai dizer nesse caso que f de C é o valor mínimo local da função f. Por que local? Porque localmente, próximo do ponto C, esse é o menor dos valores que a função f assume. Tudo bem? Então, eu vou dizer que f de C é um valor mínimo local. Eu queria melhorar esse... Deixa eu melhorar esse gráfico aqui rapidinho. Porque eu quero um mínimo e quero um máximo. Então, vou colocar esse ponto D. Vou colocar esse ponto D bem aqui. Então, bem aqui vai ser que é f de C e aqui é f do ponto D. Tá? Então, olha para o ponto D. O ponto D, ele é um ponto de máximo, mas ele não é máximo global ou absoluto. Porque o absoluto é esse. Mas, se eu olhar próximo do ponto D, o f de D é o maior dos valores que a função f assume, próximo do ponto D. Então, eu vou dizer que f de D é o valor máximo local da função f. Tudo bem? Então, olha só, nós temos máximos absolutos, mínimos absolutos, máximos locais e mínimos locais.
Os absolutos se referem a todo o domínio da função. Os locais se referem a valores, a pontos próximos do ponto que você está trabalhando. No caso aqui, próximo do C e aqui próximo do D. Dizer que você está próximo de um ponto significa que tem um intervalinho que esse ponto está contido. Tá? Então, a gente pode redefinir esses conceitos de extremos relativos da seguinte forma, olha só, entenda-se que x está próximo de c como x pertencer a um intervalo dessa forma, para algum delta positivo. Tudo bem? Então, isso significa para a gente o seguinte: dizer que você está próximo do ponto C significa que tem um delta positivo, tal que para todo x que você tomar nesse intervalinho aqui, ó, bem aqui é o C mais delta e aqui é o C menos delta. Então, para qualquer x que você tomar nesse ponto, o valor da função nesses pontos x, nesse caso, como ele é ponto de mínimo local, serão maiores que o f de c, analogamente para o ponto D. Tá? Então, bem aqui é o D, então aqui é o D mais delta e aqui é o D menos delta. Tá? Então, eu digo que esse ponto D, ele é um ponto de máximo local da função. Se qualquer ponto que eu tomar nesse intervalinho, os valores da função nesses pontos serão sempre maiores que o f de D. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora preste atenção na pergunta. Esse ponto C, vocês me disseram que ele é um ponto de máximo absoluto. Ele é também um ponto de máximo local, sim ou não? Sim. Ele também é um ponto de máximo local. Se eu olhar próximo do B, ele também é o maioral de todos. E aqui, esse ponto A, vocês me disseram que ele é um ponto de mínimo absoluto. Ele é também um mínimo local? Sim, também. Se eu olhar próximo do ponto A, só que eu vou olhar só para a extremidade aqui, intervalo da extremidade direita, a partir do A até o A mais delta, então qualquer valor desse, nesse intervalinho, vai estar acima do f de A. Então o f de A, apesar de ser um máximo absoluto, também é um máximo, máximo não, mínimo, né? O f de A, apesar de ser o valor mínimo absoluto da função, também é o valor mínimo local da função. Então, quando você tem um valor máximo ou mínimo absoluto de uma função, você automaticamente também tem já um extremo local, um ponto de máximo ou mínimo local. Mas a recíproca não é verdadeira. Porque esse aqui, por exemplo, é mínimo local, mas não é mínimo absoluto. Então, se é absoluto, também é local, mas a recíproca não é verdadeira. Tá claro? Beleza. Olha esse exemplo. O ponto A e f de A é um ponto de máximo ou de mínimo? Máximo ou mínimo? Máximo. Máximo o quê? Local. Olha para o gráfico dessa função. Imagina que esse gráfico ele continua para cá, para cima e para cá também. Essa função tem máximo global? Sim ou não? Não tem máximo global. Ela vai crescer indefinidamente para cá. Acabei de falar. Imagina que o gráfico dela cresce para cá e cresce para cá. Não vai ter nenhum valor que limite essa função por cima. Então, essa função não tem um ponto de máximo global. Tudo bem? Ela tem um mínimo global? Sim. Quem é? B e f de B. Beleza? B e f de B é o mínimo global e, portanto, também é o mínimo local. Além do ponto B e f de B, ela tem outro ponto que é mínimo local? A origem, ponto 0 e 0. Você olhar para cá, ó, esse ponto 0 e 0 é um ponto de mínimo local da função f. Ficou claro essas definições, gente?
É muito importante. E aí, eu olhando ontem à noite o livro-texto, o livro do Stuart, ele não considera pontos de mínimo locais ou máximos locais nas extremidades de intervalos. Mas é um errinho de conceito que a gente considera. Eu estava discutindo até com o professor da manhã, e é tipo um problema de definiçãozinha dele, entendeu? Tanto que o Guido Risi, por exemplo, que é um dos livros mais conceituados, ele considera máximos e mínimos locais nas extremidades de intervalos. Tá bom? Então a gente vai considerar, sim, que se o ponto tiver como esse A aqui, ó, esse A aqui, o A não, esse... Vamos supor que parasse bem aqui essa função. Para o Stuart, esse ponto não é um ponto de máximo local, porque ele está na extremidade de um intervalo. Tudo bem? Mas para o Guido Risi, sim, e a gente vai considerar isso. A gente vai continuar dizendo que esse ponto é um ponto de máximo local. Perfeito? Alguma dúvida? Então, se você for olhar os exercícios do Stuart e olhar depois as respostas, pode ser que, para o que a gente está falando aqui, soe estranho, tá? Mas tenham sempre isso em mente. Se o valor estiver na extremidade do intervalo, então ele vai continuar sendo máximo ou mínimo local. E também máximo ou mínimo absoluto. Tá bom? Então tá. Essa função quadrática x² menos 4x mais 3. Ela tem máximo absoluto ou locais? Sim ou não? Não. Ela tem mínimo absoluto ou locais? Sim, só um, que é o ponto 2 e menos 1, que também é conhecido pelo o que da parábola? O que esse ponto é da parábola? O vértice. Não é o vértice? Esse 2 aqui é o x do vértice, esse menos 1 aqui é o y do vértice. Daqui a pouquinho a gente fala sobre eles, tá? E essa função aqui? Ela tem máximo ou mínimo locais ou absolutos? Também não, tá? Ela vem aqui, ó, decresce indefinidamente e cresce indefinidamente. Esse ponto aqui é um ponto de a tangente é horizontal, mas não tem nada a ver com ponto de máximo ou mínimo local absoluto ainda. Tá bom? Essa função não tem nem máximo nem mínimo absolutos ou globais, ou absolutos ou locais, tá? Deixa eu fazer esse exemplo aqui. Deixa eu colocar esse gráfico. Olha para essa função, o gráfico dessa função. E diz para mim qual ou quais são os pontos de máximos globais ou absolutos dessa função. Qual é o ponto de máximo absoluto dessa função? X, x5, muito bem.
Ele é o maioral. A função não passa desse valor aqui, ó, que é o f de x5. Tá bom? Quem é o ponto de mínimo absoluto dessa função? x4, né? Muito bem. x4. Esse cara aqui. A função nunca assume valores menores que o f de x4. Então, ele é mínimo absoluto. Quem é máximo local dessa função? O A é máximo? Lembra sempre da definição. Olha próximo do ponto A. Próximo do ponto A, qualquer valor que você tomar, qualquer ponto que você tomar nesse intervalinho, os valores deles estarão acima do f de A. Então, o A não é ponto de máximo, ele é ponto de mínimo local. Tudo bem? Então, fala lá para mim, quem é o máximo local? x1, x3, só x5, certo ou não? Tem mais algum? x6 também. Muito bem. Eu era para ter colocado B, mas tudo bem. Eu vou colocar B aqui, só para ali tá A e aqui eu vou colocar B. Então, aqui é o B. O B também é ponto de máximo local. Por quê? Porque se eu tomar um intervalinho aqui, ó, qualquer ponto nesse intervalo, bem próximo de B, as imagens desses pontos estarão abaixo do f de B. Então, f de B é máximo local. Tudo bem? E mínimo local? A, x2, x4 e só. Alguma dúvida, gente? Então, se eu te der um gráfico, já sabe identificar quais são os pontos de máximo, mínimo, locais e globais? Não vai me errar isso na prova. Quem errar isso na prova, nem vou olhar o restante da questão, da prova. Ou seja, já estou te dizendo que vai ter uma questão mais ou menos assim, né? Para ver como eu sou um cara bacana. Tá bom? Tá. Antes de entrar nesse, deixa eu falar desses dois exemplos aqui, que são exemplos importantes. Essa função, essa aqui, a função exponencial, 2 elevado a x, ela tem ponto de máximo local ou global? Não. E mínimo? Mas o zero não seria 1? Sim ou não? Não. Porque a função, a reta, a abscissa, a reta, o eixo x, ele é uma reta assintotal gráfica dessa função. A função se aproxima do eixo x, mas não toca no eixo x. Ela nunca assume o valor zero. Até porque 2 elevado a x, como é que isso aqui vai ser zero? Qual é o valor de x que zera 2 elevado a x? Não existe. Tá bom? Então a gente diz que essa função f, a função f, não possui máximos ou mínimos. Nem global, nem local. Tudo bem?
E essa daqui é a função g. A função g definida no intervalo de AB em R. E a função g? Ela tem valor máximo? Sim ou não? Não tem valor máximo. E nem mínimo. Como assim, professor? Não é o f de b o maior valor dela? E essa bolinha aberta aqui? Essa bolinha aberta significa que o ponto B não está no domínio da função. Tanto que olha aqui, ó, o intervalo onde ela está definida. Intervalo aberto, de A até B. O ponto B não está no domínio da F, muito menos o ponto A. Ou seja, esse valor f de b aqui é um valor que limita a função? É. Mas não é um valor que a função assume. Ou seja, eu vou chegando cada vez mais próximo do f de b. Os valores da função vão chegando cada vez mais próximos do f de b. Mas eles nunca chegam no f de b. Então essa função vai crescendo, 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 mas ela nunca chega no f de b. Porque ela não está definida nesse ponto. Analogamente para o ponto A. Essa função ela decresce, decresce, decresce cada vez mais. Os valores dela chegam cada vez mais próximos do f de A. Mas chega no f de A? Não. Portanto, essa função tem valor mínimo? Não. Tem valor máximo? Também não. A função g não possui também máximos ou mínimos. É uma coisa que a priori dá um choque de realidade assim na gente? Uai, professor, como assim? Tem um f de b aí que está limitando a função. Tem um f de a ali que está limitando a função também. Mas b e a não estão no domínio da função. Então, a função nunca assume esse f de b. Na verdade, eu coloquei esse f de b e esse f de a aqui de propósito. Eu coloquei de propósito. Porque isso aqui está errado, f de b e f de a. Foi só para induzir vocês ao erro. Tá? Eu tenho um valor aqui, ó, n, e um valor aqui, m. Se eu colocasse f de a e f de b... Se eu colocasse f de a e f de b, eu estaria dizendo que esses são os valores que a função assume no ponto A e no ponto B. Que estaria errado. E parece que deu certo. Mas em B eu tenho um certo valor n, que não tem nada a ver com o valor da função. Em A eu tenho um certo valor m, que não tem nada a ver com o valor da função. Então a função g, ela chega cada vez... Eu tinha colocado f, né? Então, eu me enganei também, que na verdade era para eu ter colocado g, né? Que aqui eu considerei a função g. Mas deu para entender, né? O que eu quis dizer. Então, a função g, ela assume valores cada vez mais próximos de n. Mas chega no n? Não. Ela também assume valores cada vez mais próximos de m. Mas chega no m? Também não. Então, não posso dizer que n ou m são valores de máximo ou mínimo da função. Tá claro isso, gente? Ficou claro? Sim ou não? Beleza. Cuidado, tá? Cuidado com isso. Bom, até então, a gente viu os conceitos de valores máximos e mínimos da função. E aí uma coisa que a gente pode observar é a seguinte. Vamos olhar para essa função aqui. Essa função, do jeito que eu desenhei, ela é uma função contínua no intervalo AB. Sim ou não? Uma função contínua. Ela não tem saltos, não tem buracos no intervalo AB. Tudo bem? Que característica os pontos de máximos e mínimos, tanto locais quanto absolutos, no interior do intervalo AB, tem? Que característica gráfica esses pontos aqui, ó, esse,
esse e esse. Vamos excluir por enquanto as extremidades. Esse. Que característica gráfica eles têm? Eles parecem um cumezinho, né? Uma montanha, ponto mais alto, e o ponto mais baixo. Se eu tentar interpretar isso em termos de reta tangente, que característica a reta tangente ao gráfico dessa função tem nesses pontos? Ela é o quê? Paralela ao eixo x, ela é horizontal. E quando uma reta é paralela ao eixo x, quando ela é horizontal, qual é o valor do coeficiente angular dela? É 0. E o que é o coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva em um determinado ponto? É a derivada da função desse ponto. Isso aqui, eu posso dizer que a derivada da função f no ponto x3, ela é igual a 0. Tanto aqui, no x1 também, no x4 também, no x5 também. Então, nos parece que quando uma função tem um valor máximo ou mínimo em um determinado intervalo, a derivada dessa função nesse ponto, que é ponto de máximo ou mínimo, é 0. Sim ou não? Parece que isso faz bastante sentido. E a gente vai já chegar no resultado, que é o Teorema de Fermat, que nos diz exatamente isso. Tá bom? Mas antes do Teorema de Fermat, nós precisamos desse resultado, que é o Teorema de Weierstrass, ou o Teorema do Valor Extremo, que nos diz o seguinte: se você tiver uma função contínua em um intervalo fechado, muita atenção para as hipóteses do Teorema de Weierstrass. Se a função for contínua em um intervalo fechado, então ela assume um valor máximo e um valor mínimo. Toda função real contínua em um intervalo fechado, ela assume um valor máximo e um valor mínimo. Toda. E aí você observa que, por exemplo, essa função, ela é contínua? Sim. Ela está no intervalo fechado? Sim. Então ela assume um valor máximo e um valor mínimo. E esse é o máximo e esse é o mínimo. Tudo bem? Então parece que o Teorema de Weierstrass faz bastante sentido. A demonstração dele é muito, apesar de ser um teorema bem intuitivo, a demonstração dele é bem complexa e nós não vamos demonstrar isso aí, tá? Mas eu quero fazer um exemplo. Esse exemplo aqui, ó. Considere essa função f definida no intervalo fechado 0, 2 em R. Essa função tem valor mínimo? Sim ou não? Qual é o valor mínimo? Qual é o valor mínimo dessa função? 0. O valor mínimo dessa função é 0. Qual é o ponto de mínimo dessa função? 2. Ou 2, 0, se você quiser. Tudo bem? Por quê? Porque é no ponto 2 que a função assume o seu menor valor, que é 0. Então, f de 2 é igual a 0. Seu valor mínimo, global ou absoluto.
da função. Tá claro? Alguma dúvida? Pergunta. Função f possui valor máximo absoluto? Sim ou não? Não possui. Uai, professor, mas não é o 3? Não, olha a bolinha aqui, ó. Os valores da função se aproximam cada vez mais de 3, mas nunca essa função assume o valor 3. Na verdade, quanto que é o f, quanto que é a f aplicada em 1? É esse valor bem aqui, ó. Vamos supor que aqui é 2. Então, a f em 1 é 2. Porque o 1 assume esse valor bem aqui com a bolinha fechada. 2. Alguma dúvida? Então, essa função não possui valor máximo absoluto. Tudo bem? Agora olha para esse exemplo e volta, por favor, lá no Teorema de Weierstrass para a gente. Volta lá no Teorema de Weierstrass para a gente, por favor. Olha lá. Olha para o teorema e olha para essa função. Essa função está contradizendo o teorema? Deixa lá o teorema para a gente. Ela está contradizendo o teorema diz assim, se f for contínua em um intervalo fechado, então f obrigatoriamente tem que assumir um valor máximo e um valor mínimo nesse intervalo. Agora volta para cá. Essa função aqui está contradizendo o teorema de Weierstrass, sim ou não? Não. Por quê? Por quê? Porque ela não é contínua, muito bem. Ela não tem um salto aqui? Esse aqui é um ponto de descontinuidade da função. Então, ela está definida em um intervalo fechado? Está. Mas ela é contínua nesse intervalo todo? Não é. Então, uma das hipóteses do teorema de Weierstrass não está sendo satisfeita, não está sendo atendida. Isso é muito importante. Quando você vai usar um teorema, você tem que garantir que todas as hipóteses do teorema estão sendo satisfeitas. Se pelo menos uma delas não estiver sendo satisfeita, então você não pode usar o teorema. Aqui o teorema de Weierstrass não se aplica. Por quê? Porque essa função não é contínua. Alguma dúvida? E esse outro exemplo aqui? Esse outro exemplo. Que é uma reta. E esse outro exemplo? Porque aqui é 0. E aqui, sei lá, é 1. Essa função tem valor máximo? Ela está definida no intervalo 0 a 2, aberto. Ela tem valor máximo? Não. Ela vai crescendo indefinidamente aqui, ó. Ela tem valor mínimo? Também não. Tem uma bolinha aberta aqui. Ela assume valores cada vez menores, próximos de 1, mas nunca assume o valor 1. Então, ela não tem nem máximo nem mínimo. Essa função no intervalo aberto 0 e 2, ela é contínua? Sim ou não? Sim, é contínua. E por que não está... Por que o teorema de Weierstrass não se aplica nessa função?
Por que o teorema de Weierstrass não se aplica nessa função? Porque o intervalo é aberto. Você precisa que a função seja contínua em um intervalo fechado. Se você tiver uma função contínua em um intervalo fechado, então ela obrigatoriamente vai assumir um valor máximo e um valor mínimo. Agora, se a função não for contínua ou se o intervalo não for fechado, aí o teorema de Weierstrass não se aplica e nós podemos ter exemplos como esses. Ficou claro, gente, isso? Alguma dúvida? Beleza. Agora que a gente entendeu o que é o teorema de Weierstrass, nós vamos para aquele outro resultado que eu falei previamente, que é o teorema de Fermat. O teorema de Fermat nos diz o seguinte: se uma função f tiver um valor, olha, eu estou partindo da hipótese que eu já sei que ela tem um valor máximo ou mínimo. Se ela tem um valor máximo ou mínimo, e se a derivada dela, nesse ponto C, onde ela assume o valor máximo ou mínimo, existir, então essa derivada, nesse ponto, obrigatoriamente tem que ser zero. Esse é o teorema de Fermat. Aquele exemplo que eu tinha dado elucida muito bem o teorema de Fermat. Olha só. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, que é um ponto de máximo local. Muito bem. Isso aqui é o f de A. E vamos pegar esse outro ponto aqui, ponto B, que é o ponto de mínimo local. Muito bem. O que acontece com a reta tangente? Eu já estou te dizendo que esse é um ponto de máximo e esse é um ponto de mínimo locais. O que acontece com a reta tangente a essa curva nos pontos AF de A, BF de B? Ela é paralela ao eixo das abscissas. Então ela é horizontal aqui, ó, a reta tangente. O que isso significa? Que a derivada existe. E a derivada é quanto? Zero. Então, a derivada da função no ponto A é zero. A derivada da função no ponto B é zero. Então, se você sabe que uma função tem um ponto de máximo ou de mínimo, e se a derivada nesse ponto existe, então o valor dessa derivada obrigatoriamente é zero. Tá claro? Agora, a recíproca é verdadeira, ou seja, se você tem uma função e você sabe que a derivada em um certo ponto é zero, você pode afirmar que esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo? Sim ou não? Não pode. Você não pode afirmar isso. Quer um exemplo? Olha essa função. Função x ao cubo. Se eu calcular a derivada de x ao cubo, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Em que ponto a derivada é zero? É no zero, porque a derivada aplicada no ponto zero dá zero. Tudo bem? Agora olha para o gráfico dessa função. Aqui no 0 e 0, a reta tangente é horizontal. Tudo bem até aí? Mas esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo? Não. Então, se a derivada em um determinado ponto é zero, isso não me garante que esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo. Mas ele é um candidato. Tudo bem? Ele é um candidato. Então, se eu quiser procurar os pontos de máximos ou de mínimo da função, eu posso procurar em pontos onde a derivada se anula. Mas ainda não garanto que eles serão pontos de máximo ou de mínimo. A gente vai garantir isso daqui a 2 aulas, no teste da primeira derivada. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora, o teorema de Fermat diz assim: se você sabe que a função tem máximo e mínimo, e se o quê? A derivada existir nesse ponto, então a derivada é zero. Não é isso? A derivada precisa existir no ponto.
Então, pode ser que em pontos onde a derivada não existe, esses pontos podem ser pontos de máximo ou de mínimo também. Exemplo, função módulo. A função módulo ali no 0 e 0, ela não tem um bico? A gente não viu uma interpretação geométrica para que em pontos onde tem bico, a derivada não existe? Nós não vimos? Você estuda os limites laterais da derivada, você vê que não existe. Então, a função módulo de x no 0, ela não é derivável. A derivada não existe. Mas olha para o gráfico dela. O 0 e 0 é ponto de mínimo? É ponto de mínimo. Então, uma outra forma de você pesquisar os possíveis pontos de mínimo ou de máximo são em pontos em que a derivada não existe. Então, nós temos duas maneiras de pesquisarmos os possíveis pontos de máximo ou de mínimo locais ou globais. São os pontos onde a derivada é zero ou pontos onde a derivada não existe. Ficou claro? Alguma dúvida? Beleza. É muito importante você entender isso, tá? E aí, os pontos onde a derivada é zero ou a derivada não existe são o que nós chamamos de pontos críticos da função. Então, o que é um ponto crítico de uma função? É um ponto onde a derivada é zero ou a derivada não existe. Ficou claro isso, gente? Olha só, exemplo. Encontre... Onde é que eu apago? Aqui. Encontre os pontos críticos dessa função aí, ó. X ao quadrado menos 4x mais 3. X ao quadrado menos 4x mais 3. Tá? Quero pesquisar os pontos críticos dessa função. O que eu faço para pesquisar os pontos críticos? Eu tenho que olhar para os pontos onde a derivada é zero ou a derivada não existe. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que derivar. E você precisa saber as regras de derivação, que foi o que a gente já estudou, tá? Então vamos lá. Derivada da função f. 2x menos... Pergunto, essa função derivada, ela existe para qualquer ponto do domínio da função f, sim ou não? Sim, porque ela é uma polinomial. O domínio da f é polinomial também. O domínio dela são todos os reais. O domínio da derivada são todos os reais. Então, ela existe para qualquer ponto do domínio da f. Então, onde estarão os possíveis pontos de máximo ou de mínimos da função? Nos pontos em que a derivada é zero. Então, agora eu vou pegar a derivada e vou igualar a zero. Quem é a derivada? 2x menos 4. Então, 2x menos 4 é igual a zero. E, portanto, 2x é igual a 4. E, portanto, x é igual a 2. Então, o ponto x igual a 2 é um ponto de máximo ou mínimo? Não sei. Ele é um ponto crítico da função. Alguma dúvida? Mas essa função é uma função muito conhecida por nós. Essa é a função quadrática. Concavidade dessa parábola, para cima ou para baixo? Para cima. Ponto de máximo ou de mínimo? Mínimo. Mínimo. Concavidade para cima, ponto de mínimo. Mínimo local ou global? Os dois. Local e global. Tudo bem? Alguma dúvida? E, na verdade, lá no ensino médio, vocês estudaram o seguinte. Ó, se você tem a função quadrática ax2 mais bx mais c,
Vocês viram que o vértice dessa função é o ponto com quais coordenadas? Quem lembra? Quem é o x do vértice? Não lembra? Alguém, por favor, não me decepcionem, gente. Vocês estão na engenharia da vida, vocês passaram no vestibular, vocês resolveram questão de função quadrática. O x do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Não vem me dizer que tu não viu isso aqui, que o professor lá do ensino médio, eu sou um deles, canso de falar isso para os meus alunos. Eu ministro aula também na escola de aplicação da UFPA, para a turma de ensino médio. A gente cansa de falar isso para os alunos. Então vocês viram isso, com certeza. Tá bom? Agora, olha só que interessante. O que o professor do ensino médio não te fala, porque ele não tem as ferramentas para te falar isso, é que o vértice ele é um ponto crítico da função quadrática. Sim ou não? Porque ele é um ponto de máximo ou de mínima. Ele é um ponto crítico da função quadrática, porque no ponto de máximo ou de mínima, a derivada, nesse caso, vai ser nula. Quer ver? Olha só. Bora derivar essa função aqui, ó. Que é a derivada de f de x? Lembrando que a, b e c são constantes. Derivada de ax2, quem é? 2ax. Mais, derivada de bx, b. Derivada de c, igual agora a zero. O que eu faço com esse b? Jogo para cá. Então, 2ax é igual a menos b. Esse 2a, como a é nulo, por definição de função quadrática, o a é nulo. Desculpa, o a é não nulo, na verdade. Então, o x vai ser igual a menos b sobre 2a. Esse é o x do vértice. Tudo bem? Aí, se eu pegar esse menos b sobre 2a e substituir aqui, eu tenho a ordenada correspondente a esse ponto, que é o x do vértice. A ordenada correspondente a esse ponto é o y do vértice, que vai dar isso aqui, ó, menos b quadrado menos 4ac sobre 4a. Belezinha? Alguma dúvida? E aí, dependendo da concavidade da parábola, ou seja, dependendo desse camarada, o coeficiente A, você vai ter que esse ponto vai ser de máximo ou de mínimo. Local e global, porque no caso da parábola, a concavidade ou é voltada para cima ou é voltada para baixo. Então, para baixo, ponto de máximo, global e local. Para baixo é ponto para cima, concavidade voltada para cima, é ponto de mínimo, global ou local. Ficou claro? Então, o professor do ensino médio poderia falar isso para vocês, mas antes ele teria que falar de limite, derivada, integral, tal, essas coisas. E, na verdade, antes no ensino médio se falava de noções elementares de cálculo, tá? Só que aí com o tempo foram tirando alguns conteúdos e tal. Por exemplo, números complexos, que é uma disciplina legal. Vocês não veem lá no ensino médio mais. Tá? Números complexos. Quando vê pouquíssima coisa de matrizes, determinantes. Enfim. Ficou claro, gente, essa ideia? Alguma dúvida? Não? Olha essa outra. Encontre os pontos críticos da função f de x igual a x mais 1 sobre x. Vamos lá. Vamos começar pelo domínio dessa função f. Quem é o domínio dessa função f? Reais, não nulos, né? Reais menos o zero. Alguma dúvida? Vamos derivar. Derivada da função f. Derivada de x. 1. Derivada de 1 sobre x. Menos 1 sobre x quadrado. Muito bem. Todo mundo entende o porquê disso? Porque 1 sobre x
é o mesmo que x elevado a menos 1. Então, eu estou querendo derivar x elevado a menos 1. Então, pela regra do tombo, esse menos 1 cai. Então, fica x elevado a menos 1, menos 1. Diminui uma unidade do expoente. Então, isso aqui fica menos 1 vezes x elevado a menos 1, menos 1. Fica menos x elevado a menos 2, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Então, essa daqui é a derivada da função x mais 1 sobre x. Olha só, essa derivada, presta atenção agora, essa derivada, o domínio da derivada é quem? Reais não nulos. Então, ela só não existe no zero. Mas o zero está no domínio da função f? Não. Então, não tem problema. Então, onde eu vou pesquisar os pontos críticos? Nos pontos onde ela se anula. Se, por um acaso, o zero estivesse no domínio da função f, aí eu ia ter que pesquisar os pontos críticos no zero também. Tá claro? Por quê? Porque eu pesquiso os pontos críticos em pontos onde a derivada se anula ou ela não existe. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, vamos pesquisar os pontos críticos. Derivada igual a zero. A derivada é 1 menos 1 sobre x ao quadrado igual a zero. Vou pegar isso aqui, passa para lá, fica assim. Esse x ao quadrado posso jogar para cá. Então, eu tenho que x é igual a mais ou menos 1. É mais ou menos raiz quadrada de 1, que dá mais ou menos 1. Alguma dúvida? Então, quais são os pontos críticos da função? Menos 1 e 0. Que 0 já? Desculpa. Menos 1 e 1. Esses são os pontos críticos da função. Alguma dúvida? E se eu perguntar para você quais os valores onde a função possui pontos críticos? Aí eu tinha que calcular a f de menos 1 e a f de 1. Eu pegava o menos 1 e jogava aqui, e pegava o 1 e jogava aqui. E via quais são esses valores. Belezinha? Beleza. E aí nós chegamos na parte final da nossa aula, que é o método do intervalo fechado. Esse método nos serve para a gente encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de funções contínuas em intervalos fechados. Então, imagina que você tem uma função contínua em um intervalo fechado. E você quer descobrir qual é o valor máximo e o valor mínimo absolutos dessa função. O que você faz? Primeiro, você encontra os pontos críticos dessa função no intervalo aberto AB. Tudo bem? Por que não aberto? Porque para encontrar os pontos críticos você precisa da derivada. Então você deriva no interior do intervalo. Tudo bem? Segundo, aí você, ainda no primeiro, você vai encontrar os valores da função nos pontos críticos. Então, por exemplo, se a função fosse essa, em um intervalo fechado, por exemplo, sei lá, de 1 até 2. Só um exemplo. De 1 até 2 não, de meio até 2. Só um exemplo. Então, eu acabei de encontrar os pontos críticos, sim ou não? Aí eu ia descobrir os valores da função nos pontos críticos que estão no intervalo correspondente. Se o intervalo que eu estou falando para vocês é de meio a 2, então o menos 1 está nesse intervalo? O menos 1 está nesse intervalo? Não. Então eu vou olhar para o menos 1? Não, vou olhar só para o 1, porque é o 1 que está nesse intervalo. Tudo bem? Aí eu vou calcular a f de 1. Aí eu vou saber o valor da função nesse ponto crítico. Ok? Até aí? Segundo passo, bota lá pra gente, por favor. Encontre os valores de f nas extremidades do intervalo. Então, o que eu ia fazer agora? Aqui nesse exemplo, eu ia calcular o f de meio e o f de 2.
Extremidade esquerda e extremidade direita do intervalo dado. Tudo bem? Terceiro passo. O maior valor entre as etapas 1 e 2 é o valor máximo absoluto. Ao passo que o menor desses valores é o valor mínimo absoluto. Ou seja, eu ia olhar para esse valor e para esse valor. O maior deles é o máximo absoluto. O menor deles é o mínimo absoluto. Ficou claro? Esse é o método de intervalo fechado. Se você tem uma função contínua em um intervalo fechado e você quer pesquisar os valores máximos e mínimos absolutos dessa função, você faz isso. Você encontra os pontos críticos, determina o valor da função nos pontos críticos que pertencem ao intervalo, encontra o valor da função nas extremidades do intervalo e compara. O maior vai ser o valor máximo, o menor vai ser o valor mínimo. Por que tem que olhar para o interior do intervalo e depois para as extremidades do intervalo? Porque pode ser que a função assuma o valor máximo ou mínimo nas extremidades do intervalo. Como a gente já mostrou alguns exemplos. Pode ser que ela assuma o valor máximo em uma extremidade e o valor mínimo em outra extremidade, ou vice-versa. E pode ser também que ela não assuma o valor máximo, por exemplo, em uma das extremidades. Se fosse assim, ó. Fosse assim, ó. Esse intervalo aqui de A até B. Aí está aqui o F de A. Está aqui o F de B. Então pode acontecer algo assim, ó. Esse aqui é o valor mínimo absoluto. E esse aqui é o valor máximo absoluto. O máximo está em uma das extremidades do intervalo. Tudo bem? Alguma dúvida? Mas podia acontecer assim, ó. Esse é o mínimo absoluto. Esse é o máximo absoluto. Estão ambos nas extremidades do intervalo. Alguma dúvida? Então vamos fazer uns exemplos para a gente se habituar a esse método, tá? Vai que isso cai na prova de vocês, né? Vai que. Olha só. Encontre os valores máximos e mínimos absolutos da função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 no intervalo menos meio a 4. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer no método do intervalo fechado? Primeiro, achar os pontos críticos. Essa é uma função polinomial. Vamos derivar ela. Primeira etapa. F' de x vai ser quem? Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de menos 3x ao quadrado, menos 6x. Derivada de 1 é 0. Essa função é uma função derivada do tipo polinomial. O domínio dessa função são todos os reais, mas eu estou olhando para esse intervalo. Tudo bem? Estou olhando só para esse intervalinho aqui. Então, essa função ela está definida para todos os reais, então, consequentemente, ela está definida para qualquer valor nesse intervalo. Então, a derivada sempre existe nesse intervalo. Tá claro? Então, eu vou pesquisar os pontos críticos, onde a derivada se anula apenas. Tá? Então, vamos calcular a f' de x igualando a 0. Vamos procurar as raízes dessa equação. Então, isso aqui fica... A f' de x é 3x ao quadrado menos 6x. Isso aqui tem que ser igual a 0. Aqui eu posso pôr o 3x em evidência, que vai ficar x menos 2 igual a 0. E, portanto, quais são as raízes dessa função? 3x igual a 0, que eu tenho uma raiz x igual a 0, ou x menos 2 igual a 0, e a outra raiz é x igual a 2. Então, essas são as raízes dessa equação. E, portanto, esses são os pontos críticos. Agora, olha para esses pontos críticos e olha para o intervalo.
Os dois pontos críticos estão nesse intervalo, sim ou não? Sim ou não? Sim, estão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor da função nos dois pontos críticos. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos calcular o valor da função nos dois pontos críticos. Vamos calcular a f no ponto zero. Quem é a f no ponto zero? A f é essa. Então, vou calcular a f aplicada no zero. Vai ficar 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 1. Isso aqui dá 0, 0. Então, isso aqui dá 1. Então, o valor da função f no ponto zero é 1. Agora, vamos calcular a f no ponto 2. Então, vou pegar 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado mais 1. 2 ao cubo, isso aqui dá 8. 2 ao quadrado dá 4. 3 vezes 4 dá 12, então fica menos 12, mais 1. 8 mais 1 dá 9, menos 12. 9 menos 12, menos 3. Menos 3. Então, o valor da função f no ponto 2 é menos 3. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa. Vou calcular o valor da f nas extremidades do intervalo. Ou seja, a f de menos meio, que é a extremidade esquerda, e a f de 4. Então, vai ficar menos meio ao cubo, menos 3 vezes menos meio ao quadrado, mais 1. Isso aqui vai dar menos meio ao cubo, é menos 1/8. Menos meio ao quadrado é 1/4 positivo. Vezes 3 dá menos 3/4. Mais 1. Tira o mínimo. O mínimo de 8, 4 e 1 é 8. 8 por 8, 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 8 por 4, 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 8 por 1, que aparece aqui embaixo, mas a gente não precisa colocar porque é caboquice. 8 por 1 é 8, vezes 1 dá 8. Então, isso aqui vai dar 8 menos 7, 1. 1/8. Então, a f de menos meio é 1/8. Mais... Aqui? Não, primeiro eu efetuo menos meio ao quadrado. Aí, menos meio ao quadrado dá 1/4. 1/4 vezes menos 3 dá menos 3/4. Tá bom? E aí, depois, por último, falta a f no ponto 4, na extremidade da direita do intervalo dado. Vai ficar 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 1. Isso aqui vai dar 16... 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 64. Menos 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48. Mais 1. 64 menos 48 dá 16. 16 mais 1 dá 17. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar esse valor, esse valor, esse valor e esse valor. O maior é o máximo, o menor é o mínimo. Qual é o menor? Menos 3. Então, o ponto 2 e menos 3, x igual a 2 e y igual a menos 3, é ponto de mínimo absoluto. Essa daqui é a terceira etapa. E qual é o maior? 17. Qual é o par ordenado? 4 e 17. 4 e 17 é
ponto de máximo absoluto. Alguma dúvida? Olha o gráfico dessa função. 2 e menos 3, mínimo absoluto. 4 e 17, máximo absoluto. Belezinha? Alguma dúvida? Observa que o ponto zero é um ponto de máximo, mas é máximo local. De fato, a derivada no zero é nula, como a gente viu aqui. Ele é um ponto crítico, tá bom? E o 2 é o outro ponto crítico. O ponto 2 é mínimo absoluto e também mínimo local, tá? E observa que o máximo absoluto aqui, ele está em uma das extremidades do intervalo, tá bom? Então tem que ter cuidado com isso. O que eu vou fazer depois? Essa aqui. F de x igual a x sobre x ao quadrado menos x mais 1. No intervalo de 0 a 3. Primeira pergunta. Qual o domínio dessa função f? Tem que fazer uma continha aí, né? Por quê? Porque o domínio dessa função f, essa função é uma função racional. Se ela é racional, eu tenho que olhar como domínio dela os pontos onde o denominador dela não se anula. Não é isso? Então, eu tenho que pesquisar os pontos em que x ao quadrado menos x mais 1 é diferente de zero. Certo ou não? Quais são esses pontos? Bora calcular o discriminante da função, que essa daí é uma função quadrática, certo? Vamos calcular o discriminante. Discriminante, você lembra, que é b quadrado menos 4 antes de Cristo. Esse aqui é o A é igual a 1. Esse aqui é o B é igual a menos 1. E esse aqui é o C é igual a 1. Vamos lá. Discriminante vai ser o B menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Então, o discriminante aqui, olha, vai dar menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá 4. 1 menos 4 dá menos 3. Quando eu jogar na formulazinha lá, que chamam erroneamente de Bhaskara, vai aparecer a raiz quadrada desse número, que é uma raiz de um número negativo. Ou seja, essa equação aqui, se eu considerar isso uma equação igual a zero, ela não admite raiz real. Ela admite raiz lá no campo dos números complexos, mas isso é outra história. Ela não admite raízes reais. Mas a concavidade dessa parábola é sempre voltada para cima. Então, o gráfico dela é tipo assim, ó. Concavidade sempre voltada para cima e acima do eixo das abscissas. Tudo bem? Alguma dúvida? Ela não toca o eixo das abscissas. Por quê? Porque ela não tem raiz real por conta desse cara aqui que é menor que zero. Em outras palavras, esse denominador vai se anular alguma vez? Esse denominador, x² menos x mais 1, ele vai ser nulo alguma vez? Não. Não tem raiz. Se não tem raiz, ele nunca se anula. Tudo bem? Ou seja, eu posso atribuir qualquer valor real a essa função que nunca vai dar zero, o denominador. Portanto, quem é o domínio dessa função? Todos os reais.
Então, o domínio da função f são todos os reais. Alguma dúvida? Só analisamos quem é o domínio da função. Agora, vamos lá para o método do intervalo fechado. Primeiro passo. Primeira etapa. Derivada da função para poder achar os pontos críticos. Isso aqui é uma função quociente. Então, tem que usar a regra do quociente. Derivada do primeiro, 1 vezes o segundo, x ao quadrado menos x mais 1. Menos o primeiro, x, vezes a derivada do segundo, 2x menos 1. Menos 1. Sobre o quadrado do de baixo. X ao quadrado menos x mais 1 ao quadrado. Tá claro isso, gente, que eu estou usando? Estou usando a regra do quociente. Estou usando f sobre g, derivada dela. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. Tá bom? Então, organizando, a f' de x é igual a x ao quadrado, menos x mais 1, menos 2x ao quadrado, mais x. Menos e menos mais. Então, esse menos x, com esse x aqui, cancela. Tudo isso sobre x ao quadrado menos x mais 1 ao quadrado. Não vai cair na besteira de desenvolver esse quadrado, não precisa. Então, f' de x vai ser igual a 1, x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Sobre x ao quadrado menos x mais 1, tudo elevado ao quadrado. Então, essa daqui é a derivada da função. Pergunta para vocês. Olha bem para essa função derivada. Para eu achar os pontos críticos, eu preciso verificar os pontos onde ela se anula ou onde ela não existe. Mas olha para o denominador dela. Aparece aquele mesmo polinômio anteriormente elevado ao quadrado. O denominador da derivada, portanto, vai zerar? Sim ou não? Não vai zerar. Então, a função derivada existe para qualquer valor real. Ou seja, existe para todo o domínio da função f. Então, eu vou pesquisar os pontos críticos apenas onde a derivada se anula. Tá claro? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos pesquisar os pontos críticos onde a derivada se anula. Vamos pegar agora a f' de x e vamos igualar a zero. Vamos lá. F' é 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado menos x mais 1 ao quadrado igual a zero. Bom, gente, isso aqui é um denominador. Eu posso passar... Isso aqui é sempre diferente de zero. Eu posso passar isso multiplicando, não vou ter problema. Então, eu vou ficar com 1 menos x ao quadrado igual a zero. Certo? Porque isso vezes zero dá zero. Então, esse x ao quadrado eu jogo para lá. X ao quadrado igual a 1. E, portanto, o x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, os pontos críticos dessa função são os pontos 1 e menos 1. Agora, muita calma. Olha para os pontos críticos e olha para o intervalo. O menos 1 está nesse intervalo? Então, eu vou olhar para ele, mas tu vais escrever lá se isso cair na tua prova. Note que x igual a menos 1 não pertence ao intervalo 0 e 3. Então, logo, eu vou calcular o valor da função apenas no 1, porque o 1 está no 0 e 3. Tá claro? Quem é a f de 1? Aí eu vou pegar o 1 e vou substituir na função f. Vamos ver como é que vai ficar. 1 sobre 1 ao quadrado menos 1 mais 1. Esse cancela com esse. Então, fica 1 sobre 1 que dá. Então, o valor da função no ponto crítico, naquele intervalo, é 1. Segunda etapa, vou calcular o valor da função
Nas extremidades, as extremidades são 0 e 3. Então, vamos calcular o f de 0. F de 0 é 0 sobre 0 ao quadrado menos 0 mais 1. Isso aqui vai dar 0. Ok? F de 3. 3 sobre 3 ao quadrado menos 3 mais 1. Então, isso aqui vai dar 3 sobre menos 3 mais 1 dá menos 2. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 2 dá 7. Então, 3 sétimos. Terceira etapa, compara. Nesse caso, são 3 valores apenas. Olha para esses 3 valores. Qual é o maior deles? 1. Então, esse é ponto de máximo. Qual é o menor deles? 0. Então, esse é ponto de mínimo. Então, o ponto 1 e 1, 1 e 1, ponto de máximo absoluto da função. 0 e 0, 0 e 0, ponto de mínimo absoluto da função. Alguma dúvida? Vamos jogar no GeoGebra só para a gente confirmar? A função é x sobre x ao quadrado menos x mais 1. Eu vou olhar só para o intervalo de 0 a 3. Olha só para 0 a 3. De 0 a 3, o mínimo é o 0 e 0 e o máximo é o 1 e 1, como a gente fez. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro isso? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. A aula de hoje é muito importante para o restante do nosso curso, sobretudo quando a gente for estudar construção de gráficos através do comportamento da sua derivada, tá bom? É muito importante. E a aula próxima também, porque ela vai falar de 2 teoremas muito importantes, que é o teorema de Rule, que é um teorema que antecede o teorema do valor médio, que é muito importante também, tá bom? Até quarta-feira, estudem bastante e um forte abraço, tá? Tchau.